Olá, tudo bem? Eu sou o Raul Marcelo e você está acompanhando mais um programa do Raul Convida aqui no canal 7 da NET, a nossa TV comunitária. O programa está indo ao ar hoje, sexta-feira, às 8 horas e vai ser reprisado no domingo às 11 horas da manhã e na terça-feira às 19 horas. Estamos recebendo dois convidados muito importantes. Professor André, muito obrigado pela vinda aqui hoje, tá joia? Prazer, muito obrigado mesmo. Nós vamos bater um papo aqui com o professor André sobre o Atlas, né, e a atualização do Atlas, que é o mapeamento da situação da violência no nosso país, que acabou de sair recentemente no Brasil. Os índices de homicídio em todo o território nacional, e o professor André é especialista, professor da nossa Pontífice Universidade Católica, PUC, em São Paulo, vai comentar aqui um pouco com a gente e também compartilhar contigo aí algumas ideias do porquê, como é que anda a situação de segurança pública no nosso país. E o outro convidado muito especial, que eu sou fã, porque eu gosto muito de samba, o grande Hugo, tá joia, cantor, que agora representa Sorocaba no cenário nacional da música brasileira, aí entrou no grupo Sambô recentemente, fiquei muito feliz com a notícia. Hugo, fazia tempo que eu queria já recebê-lo aqui no programa, né? Lá no nosso programa ainda quando a gente só estava na internet. Pois é. Muito obrigado mesmo pela presença. Eu que agradeço. E nós vamos bater um papo aqui, você mostra um pouquinho do seu trabalho, conta um pouquinho da sua trajetória também pra gente. Tá joia? Sente aí, fica à vontade. O programa sempre foi muito informal na internet. Agora que nós estamos aqui na televisão, né, pessoal? A gente tá num formato um pouco mais sério, 1 hora de programa. E eu quero aqui mais uma vez agradecer toda a diretoria da TV Comunitária que nos fez esse convite para poder compartilhar aqui com vocês esses momentos de reflexão e também de descontração, momento de apreciar as artes, recebendo aqui os músicos da nossa cidade e ter o Hugo Rafael aqui, que é um músico que representa a gente. Eu fiquei muito emocionado quando você cantou a música do Djavan no programa do Raul Gil, né? Já tem muitos anos isso, viu? 2011. 2011. Fiquei muito emocionado. E não foi só essa música, né? Você fez ali foram várias canções que você apresentou. Bem extenso, Maria assim. Maria, do Milton Nascimento. Então fiquei bem emocionado. Aliás, você tem uma voz que é brincadeira, viu? Pessoal, e tem uma história bem bacana também. Você sabe, quando eu era mais novo, eu tive uma banda de rock, né? Sério? Eu pensava que você tinha vindo do samba, depois eu descobri que você participou até no festival em Itapetininga. O Festival de Rock de Itapetininga. Festival de Rock de Itapetininga, puxa vida. 2006, 2007, acho que 2007. 2007? Isso. Pô, que legal. E hoje tá... Quanto tempo que você tá com o Sambô já? No Sambô tem um pouco mais de 2 anos, Raul. Eu recebi o convite em 2015, através do Ricardo Gama, que tocava teclado no Sambô. Hoje faz parte da produção musical, artística, né? E ele viu um vídeo meu no YouTube, através de uma indicação de um amigo que eu conheci no Raul Gil, que é um amigo de longa data dele, o Daniel Quirino, né? E ele, poxa, tô precisando de um vocal, e aí, tem uma indicação? E o Daniel passou o meu contato. Antes de fazer contato comigo, ele entrou no YouTube, viu alguns vídeos, né? E aí tem bastante coisa. Eu tava em casa, ele me ligou e disse, bom, aqui é o Gama do Sambô. Eu falei, opa! Que legal. Tô te chamando aí, eu vi o trabalho seu, gostei muito e vai haver agora essa transição, quero saber se você tá a fim de participar e estamos aí na família Sambô, tem um pouco mais de 2 anos. Nossa, 2 anos já. E a agenda do Sambô é bem puxada, né? Pois é, a gente vem. O Sambô faz muitos shows, né? Bastante. A gente vem de um final de semana agora de 2 shows. Tivemos em Marechal Floriano, Espírito Santo, e tivemos em Montes Claros, Minas Gerais. Pô, que legal. Pauleira, mas assim, é gratificante quando a gente chega, a festa que a cidade, o público faz pra gente, a audiência toda faz pra gente. Isso impacta muito no nosso trabalho e impulsiona a gente a fazer mais e mais e querer fazer mais e mais. Não só, assim, todos que estão no Sambô, né, são músicos já de muitos anos, então tem também outras funções artísticas, musicais, então isso abrange para a vida num todo, para todo mundo assim que está fazendo parte. Imagina, agora vem cá, você se apresentou no Gilberto Gil várias vezes, né? No Raul Gil. Raul Gil, né? Isso, opa. Mas você cantou uma uma música do Gilberto Gil também lá. Foi, cantou uma música, Cérebro Eletrônico, verdade. Você cantou uma música do Gilberto Gil no programa do Raul Gil.
Eu chamo o Raul, que bagunça aqui. Faz assim. Me chamava assim. Então, mas, bom, era um artista de barzinho, público. O Sambô, às vezes, toca pra 20 mil pessoas, 25 mil. Como é que é? Pois é, então. O Sambô lota a praça, pô. Puxa, eu que venho, né, da vida noturna aqui em Sorocaba. Aquela coisa mais restrita, né? E aí? Barzinho, você sabe como é que é. Você tem 100 pessoas na casa, que gente, beleza. que legal. Aí o primeiro show foi em Muriaé, Minas Gerais, pra 20 mil pessoas. Primeiro show já 20 mil pessoas, nossa senhora. Então você vai contar mais isso aqui pra gente, tá? O Hugo Rafael tá com um violão ali, pessoal, é brincadeira esse violão aí? O que é isso aí, essa madeira? Que violão que é esse aí? É meu parceiro, esse aqui. É corda de aço esse aí, né? É corda de aço. Corda de aço, você tem que estar com o calo no dedo, não, pra tocar. Nossa, se ficar uma semana sem tocar... No comecinho, rapaz, o primeiro violão meu foi um tonante, meu pai comprou por R$40 na Feira da Barganha aqui em Sorocaba, quando era na ponte do Pinheiros ali, né? O braço daquela entortada. O bração, aí eu era corda de aço, eu troquei pra nylon, porque eu não aguentava. A corda de aço machuca mesmo, né? Pra quem não conhece, pessoal, o violão depois de um tempo vai fazendo um calo. E a corda de aço, eu tenho um violão de nylon e tenho um violão corda de aço. Se você ficar um tempo sem tocar, você não consegue tocar mais o violão corda de aço, porque machuca bastante. Ele trouxe um violão lindo aqui e vai cantar pra gente logo mais aqui. Tá? Nós vamos conversar um pouco. E vamos iniciar aqui a discussão, e o Hugo também está chamado a participar da nossa discussão. Aproveito para agradecer por estar nesse bate-papo junto com o André, junto com você aqui. Eu saber mais e poder estar a gente que agradece. Junto, compartilhar alguma coisa. A gente que agradece. Essa semana saiu um relatório, André, né? Professor André, sobre os índices de homicídio do nosso país. E muita gente ficou impressionada, a imprensa está discutindo bastante, porque os índices de homicídio no nosso país, eles chocam bastante, né? O relatório aí dá conta de mais de 60 mil brasileiros, né, que morrem vítimas de homicídio, que morreram vítimas de homicídio ano passado. Então, de fato, é mais do que zonas de guerra, e o nosso país não está em guerra. Eu queria, você que estuda o relatório, trata desse tema, acompanha essa discussão, fala um pouquinho pra gente aí de como é que você está vendo esse momento, e o interessante é que deu uma crescida, né? A gente teve um período aí que estava reduzindo, daí os homicídios aumentaram novamente. Como é que está essa questão? Como é que você está vendo isso aí? Olha, Rui, em primeiro lugar eu gostaria de agradecer muito o convite e dizer que é um prazer de poder discutir um tema tão importante e estar ao lado de uma personalidade tão querida como o Hugo, que poderá, de alguma maneira, contrapor ao meu tema, não é? A música sempre é um prazer na vida dos brasileiros, mas a gente não pode deixar de lado os nossos problemas, não é? Sem dúvida. E o fato que ninguém pode negar é que a violência é um dos problemas que mais afligem os brasileiros. E o Raul, como parlamentar, sabe bem disso, não é? De que a população brasileira vem sofrendo muito com a falta de segurança. O trabalhador, quando ele vai para o serviço, a criança, quando chega na escola, sempre a preocupação com a segurança. A gente vê as crianças, quando vão fazer algum desenho, uma atividade, o que elas retratam ali no desenho? A realidade cotidiana da violência, né? Então, nós sabemos que a sociedade brasileira, ela sofre com a violência, mas, Raul, como foi bem dito aqui, o que nós tomamos conhecimento agora, essa semana, é que essa violência, ela tomou proporções inacreditáveis, né? Como foi dito, estudos demonstram que no Brasil, por ano, mais de 61 mil pessoas são assassinadas. E esse dado nos preocupa demais, né? É mais do que a bomba atômica que caiu em Nagasaki, em 1945, no Japão. Muita gente, inclusive, fez esse paralelo essa semana nas redes sociais, né? Então, de fato, a gente vive no Estado democrático de direito, mas para muitas parcelas importantes da nossa sociedade, do nosso povo, acabam que vivendo em zonas, praticamente zonas que não são zonas onde o direito é respeitado
inclusive o direito àquela questão mais elementar que é o direito à vida, né? O mais importante, o bem mais importante que nós temos. E nós temos aqui, eu queria que você comentasse, André, os 10 piores países em relação à juventude. Olha lá, taxas de mortes entre meninos de 10 a 19 anos em 2015. Aí tem lá a Síria, que está em guerra, 320 por 100 mil. Tem o Iraque, 134 por 100 mil, que também acabou de sair de uma guerra, ainda está em guerra civil. Não é? Você tem a Venezuela, que está com um problema econômico violentíssimo. Não é? Você tem a Colômbia, que tem o problema também do narcotráfico, muito presente, muito forte. Não é? El Salvador, Honduras e o Brasil. O Brasil está à frente do Afeganistão, André, é isso mesmo? Em mortes violentas em relação aos jovens, a de 10 até a 19 anos, em 2015. O Brasil está na frente do Afeganistão. O Afeganistão é outro país que está em guerra. Você que viu esses dados aí, a gente está numa... Como é que está o movimento da evolução dos índices de homicídio? A gente está crescendo, o Brasil está retrocedendo nessa questão? Ou também é multifacetado? Tem estado que está menor, tem estado que está maior? Como é que você está vendo isso aí? Olha, a violência, ela vem aumentando no país. No país como um todo? No país como um todo. Porque se agora o patamar é de 60 mil, ou mais de 60 mil mortes, assassinatos por ano, há 10 anos atrás, o Brasil tinha um patamar de 50 mil mortes. Então fomos de 50 mil para 60 mil. E esse, com alguma variação de um ano para outro, mas nos últimos 3 anos nós estabilizamos nessa casa dos 60 mil. E isso é muito preocupante, como foi aqui colocado com a imagem da bomba atômica que caiu lá em Nagasaki, que chocou toda a humanidade. Então, uma bomba atômica é jogada aqui no Brasil, tirando 60 mil vidas, só que a bomba lá atingia indiscriminadamente todos em Nagasaki. Como é que entrar no Brasil? E no Brasil, a violência, ela atinge todas as camadas, isso é fato, mas de uma forma desigual, porque as pessoas que mais sofrem com a violência são os jovens. São os jovens? São jovens e um dado ainda mais preocupante. De ano após ano, são jovens, ainda mais jovens, que são assassinados. Então, antigamente a média era do jovem assassinado era 25 anos. Agora já reduziu para 23. Então, cada vez mais o jovem e o jovem da periferia. Hugo, você tem algum relato de algum problema com violência que você passou assim, um roubo? Eu tive uma moto roubada, né? Por sorte, sofri um sequestro relâmpago também. O sequestro relâmpago, o pessoal, eram 2 rapazes, bem novos também, estavam armados. Eu acabei que não conseguindo identificar, acho que estava à noite, mas acabei que saindo com vida, né? Perdi o carro, mas saí com vida. Graças a Deus. Você já passou algum processo assim também de violência? Como é que é? O meu pai, há muito tempo atrás, foi sequestrado, né? Houve um assalto seguido de sequestro. Nós estávamos voltando para casa, estacionando o carro numa garagem que a gente alugava ali próximo, e 2 rapazes nos renderam, todos dentro do carro. Estava eu, minha mãe e minha irmã. Nossa Senhora. E meu pai, levaram meu pai e seguiram com ele até o Éden, o bairro do Éden. Lá deixaram ele. Graças a Deus não aconteceu nada com ele, levaram o carro, enfim. É uma violência, né? E assim, traumática. É difícil, porque depois disso aí a gente passou um período mesmo muito ressabiado mesmo, assim. Você fica com medo de sair. E aí a gente, inclusive a gente fica atento até para ver a visão do agressor, que era simplesmente pegar o carro para ir buscar uma droga e sei lá, o propósito é muito baixo, assim, é um propósito muito... É uma coisa que não faz sentido pra gente, mas faz pro agressor. E isso é muito louco, porque pra mim, que trabalho com arte e vejo isso acontecer hoje, acompanhando mais também de perto a ascensão da rede social, o controle que ela está teoricamente, o poder que ela está teoricamente passando para pessoas comuns, assim, em fazer vídeos por esporte, de estar
recebo isso até, lamentavelmente eu recebo isso de amigos, de, sei lá, alguém em algum lugar do país está juntando um cara e dando porretada na cabeça dele até a morte e acha bonito isso, e filma e coloca na rede social. É mais um caso de morte. Só que isso aí incita, isso aí aguça o desejo de outros que também fazem dessa violência em matar mais e mais e mais e mais e mais e mais. Eu acho que isso aqui é uma coisa muito séria. Acredito que com a contribuição da arte em si, quem pode fazer isso, quem tem condições. Eu visitei essa semana aqui em Sorocaba o Instituto Humberto de Campos, que tem um trabalho muito legal com crianças que vivem em regiões precárias da cidade, e elas fazem meio período nesse instituto, onde é colocado arte, teatro, música, dança para eles. E cada história de cada criança ali é terrível, alguns casos terríveis. A pessoa que me convidou, a Luciana, que é assistente social, me compartilhou alguns casos. Então, aquilo para eles na minha opinião, é a certeza de que no futuro próximo eles não vão escolher esse caminho. Eu acho que a partir daí a gente pode mudar um pouco esse quadro. As pessoas tomarem essa consciência de que quem está vindo daqui para frente vai ser pode ser um agressor no futuro e contribuir negativamente para aumentar esse quadro. Então, acho que assim, onde eu quero chegar? Acho que a arte é importante para que isso impacte de forma positiva no indivíduo que vá ter uma escolha melhor no futuro. Ter uma condição e uma escolha melhor para fazer no futuro. As artes são fundamentais. Afinal, né, André, eu acho que você que leu o relatório, está usando isso aí, e o Hugo, que trouxe essa contribuição importante aqui para nós, essa questão acho que é interessante porque todo jovem ele quer ser reconhecido, né? Quer ser respeitado, né? Quer conseguir arrumar namorada, entendeu? Todo mundo busca isso na sociedade, quer ser reconhecido, independente da área de atuação que você tem, quer ser reconhecido, né? E se você tem todas as portas para a busca do reconhecimento fechadas, a única que sobra mesmo é o 38 na cinta, né? Entendeu? É chefiar a boca do tráfico na comunidade, né? Porque isso também traz um tipo de reconhecimento, né? Existe um tipo de reconhecimento. Dentro do crime organizado existem hierarquias, né? As pessoas são reconhecidas quando conseguem ascender nas hierarquias, através inclusive de medidas absurdas, como matar um servidor público, por exemplo. Então isso traz um certo prestígio, e um prestígio, vamos chamar assim, do mal, né? Mas aquele indivíduo que estava à margem de tudo, ele acaba achando um grupo que vai lhe reconhecer e aí você acaba entrando num sistema aí que se retroalimenta, que é o sistema da violência no Brasil. O estudo chega a aprofundar, André, sobre as causas disso aí, porque uma delas a gente sabe, né? O Brasil, por ser o país mais desigual do mundo, é claro que nós dificilmente seríamos o lugar mais pacífico do mundo. Mas o que mais que o estudo aponta? Por exemplo, o narcotráfico, esses homicídios têm muito a ver também com o tráfico de drogas. Como é que é? Você já disse que são jovens, a periferia, mas o envolvimento que é com o tráfico, como é que é essa questão? Por exemplo, o Hugo narrou um caso aqui, o roubo, né, do carro para levar a droga, né? Sim. As pessoas às vezes matam por isso, não? O seu pai poderia ter, às vezes, a pessoa às vezes por causa de um anel de casamento perde a vida, porque uma senha de banco. Então, qual que são os motivos? Eu queria conversar um pouco, fazer essa pergunta para você, André. Você chegou a refletir sobre isso? O documento traz informações nesse sentido? Porque claro, o Brasil é muito grande, as realidades são bem diferentes, né? E como é que está essa questão? Sim, é verdade. Colocou num ponto importante. No Brasil, algumas regiões, a criminalidade e os homicídios em particular vem aumentando de forma forte no Nordeste, no Norte, na região Centro-Oeste e nem tanto na região Sudeste ou Sul, não é? Embora estabilizou em níveis preocupantes aqui, né, na nossa região. E aí esse estudo mostra a cidade que apresenta, entre as cidades de mais de 100 mil habitantes, mostra a cidade que tem o maior número de assassinatos, para cada 100 mil habitantes, não é? E a cidade com menor taxa de homicídios. Então, a maior fica no Pará, que é Altamira, e a menor fica em Santa Catarina. A primeira e a segunda melhor,
das cidades de mais de 100 mil aqui no Brasil, que é o Jaraguá do Sul e Brusque, lá em Santa Catarina. Então aí o que eu fiz foi tentar entender, nessa linha que o Raul levantou, por que vem a violência, né? Quais são as causas, é o tráfico. Então fui tentar entender o que acontece no Sul, em Santa Catarina, e o que acontece lá em Altamira, no Pará. E o que a gente percebe é que lá em Jaraguá do Sul e em Brusque já tem uma infraestrutura consolidada, com escolas, com equipamentos culturais, como já foi aqui mencionado pelo Hugo, não é? E oportunidades para o jovem, para ele se expressar, ele vai encontrar apoio se ele passar algum problema durante a sua adolescência, a juventude. Então, o tráfico e o crime, ele tem dificuldade em aliciar um jovem. Por outro lado, lá em Altamira, lá foi a cidade que sofreu um impacto com a hidrelétrica de Belo Monte. Então, foi um local em que... Uma migração enorme de trabalhadores para lá? Exatamente. E aí não tinha infraestrutura, é isso? Por um tempo, enquanto a hidrelétrica estava em construção, absorveu, mas algo sazonal. Então, na hora que acabaram os seus empregos ali? Aí a pessoa não vê mais oportunidade, porque a hidrelétrica está pronta, o dinheiro ainda circula porque foi investido lá, então tem um dinheiro que pode movimentar o tráfico, por exemplo, mas o jovem não vê oportunidade e aí acaba gerando um ciclo de violência lá. Então, uma das explicações, você acha que essa questão da presença do Estado com infraestrutura e a questão econômica tem uma motivação sim para que o Brasil apresente esses números aí vergonhosos perante o mundo de ter uma das taxas de homicídio maior do que o Afeganistão, sobretudo na população jovem, né? Você acha então que esse é um ponto importante? Concordo totalmente. Eu queria depois perguntar para você um outro ponto, que essa é uma parte do problema, que é o que o Hugo levantou, da oportunidade do jovem, escola, infraestrutura, trabalho, curso técnico, curso profissionalizante, emprego e tal. E tem um outro lado do problema, que é o seguinte, aquele cara que mata, né? O problema é que no Brasil tem uma impunidade muito grande. As forças policiais, o Estado não consegue identificar os crimes contra a vida. 96% dos crimes de homicídio não são descobertos no Brasil o autor. Então compensa matar. Eu queria depois comentar um pouco com vocês, porque daí é a outra ponta do problema, né? Que é aquele cara que sabe que a impunidade vai gracejar se ele cometer homicídio. Mas antes de voltar nesse tema aqui, com o André, o Hugo tá aqui com a gente, tá com o violão ali, pessoal. O violão tá afinado, ele já passou um som, né? E o violão tá querendo se manifestar também, todo mundo já falou que o violão ainda nada. Já que você, inclusive... E o que você vai mandar pra gente? Porque o Hugo, pessoal, ele já falou que começou no rock, daí hoje tá numa banda... O Sambô é uma banda de samba, é verdade, né, Hugo? Só que o Sambô é uma banda conhecida, e eu gosto bastante de samba, hein? Por pegar músicas pop, até alguns rocks aí e tal, e também transformar em samba. Justamente. Então é um universo vasto aí do ponto de vista musical, né? Na verdade, a missão do Sambô começou de forma despretensiosa. Eles se uniram lá em 2003, em Ribeirão, que foi a cidade que nasceu o Sambô, e estavam tocando numa festa de amigos, samba, e alguém pediu, toca rock, toca Raul Seixas. Daí alguém lá tocou um Raul Seixas com instrumentos de samba e... Essa é a história? Deu certo. Essa é a história do Sambô? Meu Deus, que legal isso. Foi bem simples. O Toca Raul chegou em Ribeirão Preto? Toca Raul chegou em Ribeirão Preto, é no Brasil rapaz. Inteiro, não? Total. E isso aí possibilitou eles, naquele embrião, eles experimentarem outras coisas. Aí abriu. Né? E abriu. Tanto que eu mesmo, a minha formação é rock, né? E o Gama me chamou pro Sambô, todos do Sambô me chamaram, a partir desse contraponto mesmo. Apesar de que eles também sabem que eu também já tinha envolvimento com samba. A gente tem envolvimento com samba de o casa, samba é igual a nossa família. língua, né, Hugo? O samba é igual a língua portuguesa, né? O cara pode aprender russo, gostar de inglês, falar espanhol. Justamente, quem aqui moleque não tava num churrasco aí com a família e tava rolando um som lá, um AGP, um Bezerra da Silva, uma Bete Carvalho, Zeca Pagodinho, Martinho da Vila, Zeca Pagodinho, todo mundo. Então quando eu entrei lá eu me senti muito em casa, pela família Sambô, que são pessoas espetaculares assim,
e pela liberdade de poder fazer o meu som dentro desse contexto, né? Ah, então você levou um pouco da... Levei um pouco das Legal. minhas E o que você vai fazer pra influências. gente aí? Você comentou do Raul Gil no começo, eu vou tocar a música que me colocou, né, nesse âmbito da mídia tradicional, que foi o programa do Raul, que é a Isn't Lovely do Stevie Wonder. Pô, que é isso? Essa. É a primeira apresentação minha. Isn't she lovely? Isn't she wonderful? Isn't she virgin? Is that what me the mellow? I never thought for love to be making one visibly as she, but isn't she lovely? The man from love. Oh no, yeah. Oh no, yeah. Darling, feel cold, but God, we can see through the light you want. So very lovely, a man fall in love. Valeu. Nossa senhora, não é à toa que você ficou no programa. Puxa, cara, Oh. é uma loucura isso aí, porque eu tinha 25 anos, a faixa etária pra participação do programa era 25, estourando, né? Ou seja, cheguei assim, e o programa já tinha começado a acontecer no ano passado, já em 2010, né? Então eu tava entrando numa segunda temporada do programa e tinha mais uma etapa para acontecer antes da classificatória, das semifinais, né, que fala, né? E um participante desistiu, eu já tinha enviado o material e a produção disse que, poxa, não é possível porque já temos o elenco e não vai ser possível a participação. O cara desistiu, me chamaram, eu fui, gravei, fui aprovado, passei e já entrei na semifinal, com todos os outros participantes também. E fui indo semifinal, final e ganhei o programa. Então, pô, que legal. Poxa vida, linda Legal. música, viu? Obrigado. Maravilha. Stevie Wonder Stevie é Wonder. um cara bem legal. Poxa vida. Eu assisti um filme recentemente do Ray Charles. Nossa. O Ray Charles tem uma passagem maravilhosa. Para quem não conhece, é um cantor norte-americano cego, né? Maravilhoso. E ele foi proscrito por conta da luta dos direitos. Né? Só um adendo aqui, você viu como ele contava o dinheiro que ele recebia? Ele foi roubado muito, né, por ser cego. Como Então é que ele contava? Essa eu não sei. Então ele passou a pedir para os contratantes pagar ele notas de $1. Aí ele contava 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá certo. Muito louco, né? Então, e aí tem uma passagem, nossa, olha que legal, e tem uma passagem, porque ele, em determinado momento da carreira dele, ele aderiu ao movimento, né, Martin Luther King, ao movimento por direitos civis nos Estados Unidos, e o direito por justiça, igualdade, e ele foi proscrito de se apresentar no estado da Geórgia. Sim. Né, porque lá era um estado que na época, hoje não mais, mas na época, era um estado que defendia, o próprio governo defendia a desigualdade, o tratamento diferenciado entre os cidadãos norte-americanos. E depois, né, de tudo, ele foi depois o estado pediu desculpa para ele e pegaram uma música dele, que é Georgia, e virou o hino do estado, cara. Até arrepia você falar. É o hino do estado hoje, é a Georgia a música. Então, de fato, a gente tem aí Stevie Wonder, você tem artistas de fato que você fala, a gente fica até emocionado, e essa música aí eu acho que deve ter o fato de você ter. Mas e aí, como é que foi? Você escolheu essa daí, assim, rapazão, 25 anos, Stevie Wonder. Você escutava ele? Gostava muito? Eu sempre ouvi Stevie Wonder de criança, né? Poxa vida. Em casa sempre teve tudo, assim. A minha mãe canta em casa, sempre gostou de cantar. A minha irmã hoje tem banda. Uma vez eu vi um também. vídeo seu cantando uma música do Michael Jackson, seu pessoal do Sambô, acho que bem informal Jackson, assim. isso. E poxa, brincadeira, Human tinha um Nature, instrumental. que eu acho que é o Isso. cavaquinho, né? Tinha um instrumental. Essa daí Foi mesmo. também, poxa vida. assim, cara, Michael Jackson, Stevie Wonder, Ray Charles, essa galera toda, assim.
além de ser grandes artistas, a música soul tem uma história muito história pesada, forte, né? na música Legal. mundial. Música mundial. E quando veio na cabeça, escolhe uma música, Stevie Wonder e Zayn Love. Não, e você cantou também Gilberto Gil no programa do Raul Gil, que também é um cara que no Brasil ele é reconhecido internacionalmente. Com certeza. O Gilberto Gil tem o festival de 67, aliás, lançaram um documentário agora, ele apresentando Domingo no Parque. Justamente. E fizeram um documentário sobre essa música. Diz que o Gilberto Gil teve uma crise estomacal, porque ele tinha muita vergonha de se apresentar em público. E aí o produtor do festival foi buscar ele no apartamento e teve que tirar ele praticamente à força de lá. Olha só, se ele não fosse, o país não ia conhecer Domingo no Parque. Era um cara que tinha uma vida comum, trabalhava na GC Lever, isso. Trabalhava, enfim, e é o compositor que é ministro da cultura do país. E é o compositor que é, com músicas assim fantásticas. E você escolheu o Gilberto Gil. Então, de fato, do ponto de vista musical, é brincadeira, hein, Hugo? Inclusive, o Gilberto Gil, se eu não me engano, é um dos primeiros caras que misturou a guitarra elétrica na música brasileira. Que foi a ocasião dos Mutantes, da Rita Lee, isso. Eles acompanharam o Gilberto Gil nesse festival. Na época tinha gente que ninguém entendeu nada. Falou, nossa, o que é isso? E no fim, hoje é uma coisa vigente, né? Hoje é comum a gente fazer mistura musical, né? Era mais violão, né? Era mais violão. Tem gente, inclusive, que vaiava na época nos festivais e tal. Que do ponto de vista artístico e das artes não tem fronteira, né? É claro que a questão nacional sempre vai estar colocada. Porque quem não conhece sua cultura não entende a cultura do outro. Não é? É o pressuposto. Por isso que conhecer o samba, eu fico muito feliz, não é? Você falar que o samba estava na minha família e tal, desde sempre. Porque isso é o pressuposto para a gente, inclusive, entender o que é o blues nos Estados Unidos. Sim. Entendeu? O pessoal às vezes gosta de rap, mas não sabe que o rap lá do Bronx é o rap de Nova York. Com certeza. Entendeu? E o rap tem muito a ver aqui com a música brasileira também. Tem entendeu? É uma música que foi marginalizada, tem muito a ver com o samba. Você pegar a história do rap nos Estados Unidos, você vai ver a história do samba. É uma questão muito de expansão de consciência das pessoas. Cada fase, né? Existem os padrões, as crenças limitantes. Quanta coisa que os pais da gente ouviram dos pais deles que não era bom, que fazia mal, que na verdade era medo de entender o que era aquilo. Por isso que conhecer a sua... Eu acho linda essa frase, entendeu? Conheça a sua cultura para você poder entender do outro. Não é que é um nacionalismo, xenofobia. É que nós devíamos ter, por exemplo, você falou aqui desse trabalho. Devíamos trabalho nas escolas, né? Que eu sempre defendi e vou continuar defendendo. As escolas, as antigas escolas, nos anos 60, que eram as escolas, quando a escola pública era frequentada por os membros da elite brasileira, você pegar o Estadão, né? Você pegar o Padilha, todas elas têm oficina de música, tem espaço para teatro, entendeu? Depois da ditadura militar, quando as escolas públicas deixaram de ser frequentadas pelos membros da elite, não é? As pessoas que têm mais dinheiro, o que aconteceu? As escolas perderam o padrão. Hoje você vê os projetos que o governo faz de escola, parece casa de pombo. O prédio é assim, não tem aula de anfiteatro para música, não tem espaço para artes, não tem nada. Então, se a gente quiser de fato ter um projeto nacional para o brasileiro valorizar a sua cultura, para depois poder entender inclusive a cultura do outro, para não ficar igual o brasileirinho, né, que acha que o outro é melhor. Sim. Não, eu gosto do rock dos Estados Unidos, mas não gosto da música brasileira. O cara não sabe que o rock nos Estados Unidos é quase que a mesma tradição que tem o samba no Brasil, entendeu? A cena musical hoje, por exemplo, aqui o cara não sabe que o Elvis Presley foi perseguido, porque falavam que o rock era música de negro, não era música de branco, era um absurdo ele cantar. Quando ele fez aquela Rock and the Jail lá. Jailhouse Rock. E o Elvis foi um cara... Ele foi um dos primeiros. Ele foi um representante do rock para ser inteligível à massa. Porque já existia Chuck Berry, negro, já existia já tinha tudo já nessa época. Assim, eles faziam muito bem aquilo, mas ninguém entendia. Ninguém conseguia assumir aquilo. É aquele negócio do medo daquela geração das crenças limitantes, assumir o Chuck Berry como o rei do rock. Imagina, fazer um negócio daquele lá era inadmissível. E assim vai indo, né? E não é uma questão de ser melhor que ninguém, né? São culturas diferentes, seria legal se abrir. O Brasil teve uma entrada forte nos Estados Unidos nos anos 60 com a Bossa Nova, quando o mundo inteiro conheceu, né? Tom Jobim, João Gilberto e tal. E que Bossa Nova veio da onde? Bossa Nova veio dos morros do Rio de Janeiro. Casamento da música, vamos dizer assim, com partitura, música instrumental, com a música que era praticada nos morros do Rio de Janeiro, que era o sambão. Os caras pegaram, deram uma sofisticada, colocaram essas posições aranha de jazz, né? Pra quem gosta de violão, pessoal, é terrível tocar uma música do João Gilberto, você precisa de muito treino
porque ela é muito parecida com o jazz, né? O jazz é uma canção universal, não tem letra, não tem nada. Sim. Então ele fez uma mistura ali, sofisticou o negócio e virou o Chico Buarque também. E eram artistas que tinham condições de pesquisar a cultura e aprimorar ela. Eram Esses músicos artistas, Tom Jobim, Xinguinha, meu sim, Deus do céu. eles foram pra fora, estudaram fora, trouxeram o jazz, trouxeram... Tom Jobim era elementos músico, que Tom trouxeram- Jobim é... Criou a bossa nova. Tom Jobim, o pessoal chama ele de maestro até hoje, né? O Tom Jobim é maestro da música, né? Com certeza. André, agora vem aqui, vamos retomar esse tema, porque o Brasil tem essas, vamos dizer assim, esses paradoxos, né, pessoal? A gente tem uma cultura maravilhosa, linda, do ponto de vista geográfico, Deus foi muito generoso conosco, não? Sem dúvida. País lindo, maravilhoso, já. Só que, por outro lado, nós temos problemas sociais terríveis. E nós estamos tratando hoje aqui, apesar da presença do Hugo Rafael aqui, que mereceria um programa especial só para a gente conversar sobre música. Nós estamos tratando aqui porque saiu o relatório dos índices de homicídio no país. E o relatório nos colocou numa posição horrorosa do ponto de vista internacional, porque o Brasil está aí hoje campeão de homicídio no mundo, mais inclusive do que zonas de guerra. Na primeira parte que nós estávamos conversando com o professor André, professor da PUC, com mestrado, doutorado, inclusive no exterior, sobre os dados. Né? E o Nordeste mais forte que o Sudeste, né? Falou daqui dos casos das cidades que têm o maior índice de homicídio, e também falou das causas, né? Da violência, o narcotráfico, essas coisas todas, o desemprego, né? Falta de infraestrutura, presença do Estado. E a pergunta que eu coloquei naquele bloco, e eu queria que você desenvolvesse agora para a gente, André, é a outra ponta, a estrutura de segurança pública. Porque eu sei, por exemplo, que na Inglaterra, se um cidadão mata o outro, a chance da polícia descobrir é de 98%. A chance dele ser descoberta a autoria, dele responder o processo e cumprir uma pena por isso, é de 98%. Né? E aqui no Brasil é o inverso. A chance dele não ser descoberto é de 96%. Então, você acha que isso tem um peso grande também no problema da gente estar com as taxas de homicídio tão elevadas entre nós? Ou seja, o cidadão tem uma discussão boba lá, e resolve tirar a vida do outro porque ele sabe que não vai ter polícia científica para ir lá pegar as digitais do local do crime, que não vai ter uma estrutura para fazer uma investigação. Eu concordo totalmente, Raul. Se a gente for olhar países que têm as taxas baixas de violência, de homicídio, foi dito aqui da Inglaterra. A Inglaterra oscila de um homicídio para cada 100 mil habitantes, um pouquinho mais. Nós estamos chegando em 30. Então, o Japão está muito abaixo de 1 para cada 100 mil habitantes. Uma pessoa assassinada para cada 100 mil, não é? E entre os vizinhos nossos aqui, como é que está? Você tem algum? Olha, Raul... Diz que no Uruguai diz que é bem menor os dados, né? Pois aqui nos países aqui do chamado Cone Sul, né? Então, Brasil, Paraguai, Argentina, Uruguai, até mesmo indo para o Chile, a situação do Brasil preocupa demais, destoa. O Uruguai tem índices bem melhores, né? A violência é muito menor lá. Ali, ó. Taxa de homicídio nos países, para cada 100 mil, Uruguai 7,6. Inglaterra 1,3, Japão 0,3. E o Brasil chegando em quase 30. Quase 30. Então eu acho que é interessante, nessa linha, Raul, de olhar o que está acontecendo lá no Uruguai, aqui perto da gente, ou lá na Europa, na Inglaterra, ou do outro lado do mundo mesmo, no Japão. Né? Então a gente percebe que, além dessa questão social, das oportunidades que a gente já conversou hoje, também tem isso que você destacou corretamente, de que o sistema de justiça funciona muito melhor nesses países que têm a criminalidade mais baixa. Né? Então, quando eu falo sistema de justiça, eu estou falando desde a polícia, passando pelo Ministério Público e lá no final no Poder Judiciário. Né? Então, aquele que comete um crime, digamos, na Inglaterra ou no Japão, ele sabe que existe uma altíssima probabilidade dele ser pego, dele cumprir a pena. Não é? E, por outro lado, aqui no Brasil, ele sabe que existe uma grande probabilidade dele não ser indiciado, ou não ser denunciado, ou não ser processado, e lá na frente não ser condenado e não ser preso. Uma questão que eu queria levantar, porque muita gente fala que uma forma de combater a violência no nosso país, né, esses homicídios aí, seria aumentar as penas. Nossa, o que a gente mais escuta é isso. Na internet, então, né, você falou que fulano foi assaltado, aí vem alguém escrever, mas é claro,
devia ter prisão perpétua, pena de morte e tal, cortar a mão, igual fazem no que país e tal. Mas o problema não é, acho que antes de discutir essa questão das penas, o primeiro que se deveria discutir é para se descobrir a autoria dos crimes, né? Porque se a gente você vai mexer no telhado, mas as paredes estão todas com problema. Então, enquanto a gente não, de fato, estruturar, né, as nossas delegacias, aqui em Sorocaba está grave, viu, André? Você não sabe, eu tenho conversado com delegados aí, tem delegado fazendo faxina na delegacia. Porque até a verba da empresa terceirizada lá de limpeza, o governo cortou. Então, você tem aí, os delegados do estado de São Paulo são um dos mais mal pagos entre os estados da federação. Nós temos aqui, aqui na região de Sorocaba, sabe quando tem por exemplo, tem um homicídio? E aí o corpo, o cidadão tá o corpo lá e tem que ter aquela pessoa que vai fazer o levantamento da cena do crime. O pessoal chama de perito, não é? A gente teve um concurso público e ainda não chamou, nós estamos quase sem peritos aqui na região. Então, e aquelas coisas que a gente vê no cinema, né? Que é aquela pessoa que vai lá com o pozinho, tirar as digitais também, isso aí esqueça. Né? A polícia técnico-científica tá às mínguas. Então, antes de discutir a mudança das penas, você também concorda com isso? Ou Hugo, se quiser se manifestar sobre isso, você acha que também tinha que melhorar a estrutura para poder descobrir, né? Porque às vezes, por exemplo, tem muito assalto num bairro, né? Tem assalto num bairro lá. Existe um padrão daqueles assaltos. Se você põe um policial ali para investigar, um investigador, a paisana, ele começa a mapear e tal, sem disparar um tiro, entendeu? Porque a pessoa roubou uma residência, geralmente rouba outra, rouba do mesmo jeito, entendeu? Então você estabelece um padrão e vai fazendo a investigação, você põe um policial paisano ali, 30 dias, 40 dias ou até menos de tempo você consegue descobrir, né, quem são as pessoas e tal. Só que você precisa de uma estrutura, né? Uma estrutura. Sim, então, vocês concordam? Antes de mexer na indenização, que a turma acha que se colocar 200 anos de prisão, o cara vai deixar de matar. Mas o problema não é esse, o problema é que ele sabe que a polícia não vai conseguir descobrir. Como o professor André falou, sobre infraestrutura mesmo, né? Se os estados estão ocasionando essa escassez de recursos, ou a federação, sei lá, eu acho que tem que começar daí. Acho que tem que começar daí para ter para ter uma visão do que fazer, se melhora, se vai ser descoberto, se vai acontecer conclusões, para depois mexer no legislativo, é claro. Eu acho que tem que ser uma coisa depois da outra. Né? Pessoal, nós estamos aqui conversando sobre segurança pública em números 2017. O Fórum Brasileiro de Segurança Pública soltou relatório, os índices de homicídio no Brasil. E nós estamos hoje aqui com o especialista André, batendo um papo sobre essa questão. André, sim. E como é que está o estado de São Paulo, o nosso estado? O que você olhou aí? A Polícia Militar e o secretário de Segurança Pública comemoraram semana passada que os índices nossos aqui deram uma caída, os índices de homicídio. Isso aí é verdade mesmo? Como é que está? Olha, Raul, na região aqui nossa, de São Paulo, os índices estão melhores se comparados com o que vem acontecendo na região Nordeste, no Norte. Mas se a gente olhar para o estado de São Paulo, a violência, ela, embora atinja todos, mas atinge com muito mais intensidade a periferia, né? Então, esse que é o problema, que se a gente olhar os bairros periféricos de cidades como Sorocaba, Campinas, São Paulo, e nós vamos perceber que os índices são bem maiores, né? Então, o que nos preocupa é que os investimentos em segurança pública vêm caindo. E o que você acha desse número? 4.224 pessoas no Brasil morreram em decorrência de intervenção de policiais civis e militares. Que é o dado que, durante uma ocorrência policial, né, a intervenção do policial civil ou militar acaba sendo letal. Ou seja, em vez de prender o cidadão, ele responder um processo, esse cidadão, porque no Estado Democrático de Direito, pessoal, a pessoa, apesar do crime ser mais absurdo que ela cometa, um crime abominável, uma coisa horrorosa, né, para cometer um crime desse, um crime hediondo e tal, ele tem direitos, né, André? Ele é um cidadão, porque se o Estado se colocar igual ao criminoso, a gente iguala os dois, o Estado e a sociedade tem que ser superior ao criminoso, né? Por isso que teve toda essa evolução em relação aos direitos, e mesmo que seja um crime horroroso, ele tem direito a responder um processo, tem direito a advogado, a um juiz, né, imparcial, que vai fazer o seu levantamento. Como é que você vê essa questão aqui desse número exageradíssimo aqui de pessoas que morrem em decorrência de intervenção
das polícias civis e militares. Você acha que é um pouco isso? Que nós estávamos falando antes aqui da falta de investimento no processo de investigação dos crimes, né? E você acha que as polícias civis e militares também estão passando por esse processo assim, de falta de investimento? Então, em vez de se investigar, vai lá e troca tiro com o bandido mesmo e já tenta resolver ali na hora. Como é que você está vendo essa questão? Eu vejo com preocupação, né? Porque mais de 4 mil mortes por ano são chamados crimes da democracia. Se a gente olhar para a Comissão da Verdade, foi um pouco mais de 400 pessoas que foram mortas pelo Estado durante a ditadura por questões políticas. Foi algo grave. Mas hoje, veja que nós estamos mesmo na luz da democracia, passando por um drama desse, não é? Alguns dizem que a polícia brasileira é a que mais mata, mas por outro lado também temos que ver que é também a que mais morre. Então, é a que mais mata e os policiais também são grandes vítimas da atual estrutura de falta de investimento da segurança pública por parte do governo federal e por parte também dos governos estaduais, inclusive o governo do estado de São Paulo, não é? Então, a falta de investimento coloca o policial numa situação desagradável. No ano passado, mais de 400 policiais foram mortos. Aqui em São Paulo? Não, aí, nacional. Aí geral, né? Mas e boa parte, 70%, que estavam em trabalho extra, o chamado bico. Então ele ganha pouco, ele precisa ir para o bico, e no bico, trabalhando em segurança particular, extra hora, né? Então ele fica numa situação vulnerável e acaba sendo morto. Então o policial também é vítima dessa falta de investimento, e a população, que também sofre com uma ação da polícia que muitas vezes ocorre sem o estrito cumprimento do dever legal, não é? Então, isso gera uma onda de mais violência e que vem sendo agravado, só para complementar, com a busca de acabar com o Estatuto do Desarmamento, né? Que a gente está passando hoje aqui no Brasil com aumento de armas em circulação. Então, por que a gente tinha 10 mil mortes por ano a menos há 10 anos atrás? Porque naquele momento menos armas estavam em circulação. Então eu acredito que... Você acha que ao fim do Estatuto de Desarmamento nós podemos passar de 60 mil? Ah, seguramente. A tendência... Igual nos Estados Unidos, você vai numa mercearia, compra 1 quilo de batata, ganha uma metralhadora. Se fizer isso aqui no Brasil, você acha que pode dar um problema? Muito bem observado, porque não é só a questão de ser país rico, desenvolvido ou em desenvolvimento. Os Estados Unidos, como bem mencionou, é um país rico, mas tem cidades que têm índices de violência maiores que a maioria das cidades brasileiras. Porque o sujeito pode comprar uma arma como quem vai e escolhe um Danone. Ele vai lá e compra 1, 2, 3, 4, 5, 6 armas. E isso vai gerando um país que é rico, mas muitas cidades violentas pelo número de armas. A discussão no bar, porque derrubou um copo de cerveja que poderia ficar ali, né? Uma pessoa está armada, pode virar um problemão. Tá? Poxa, André, importantíssima essa reflexão. Depois eu vi uma matéria no jornal esses dias, André, que 25 mil policiais militares aqui em São Paulo fazem bico para poder complementar a renda. Então, de fato, vamos chamar assim, a questão dos homicídios, né, tem um lado também que é de estrita responsabilidade da Secretaria de Segurança Pública ao não organizar, né, bem o aparato repressor, né, aos crimes que são cometidos aqui no estado de São Paulo, por um lado, e também para não organizar as duas pontas, né? Porque você tem a polícia que faz, a PM que faz a segurança ostensiva na rua e tal, e um lado que eu acho que é um lado, inclusive, não mais importante, mas é um lado que, infelizmente, aqui em São Paulo e no Brasil inteiro, quase que sumiu, que é o lado da polícia técnico-científica, que a gente vê muito em filme americano, né, Hugo? Todo filme policial nos Estados Unidos. CSI, essas coisas. Com aquela maletinha, seriado, né? Tem o pessoal com aquela maletinha que vai na cena do crime e pega digital e faz um estudo e tal. Aqui no Brasil, pessoal, aquilo lá não existe. Aqui no Brasil não existe, né? Não existe. Meu filho está assistindo aquele seriado do Netflix, o Flash, né? E lá tem o Flash, ele trabalha na CCPD, que é uma delegacia de polícia, ele trabalha na parte da investigação criminal, né? A profissão dele no filme, ele também é o super-herói do filme.
e eu tenho 2 filhos, e eu tenho acompanhado com eles os episódios, é muito legal, que é uma coisa que existe, mas aqui no Brasil, essa é uma profissão que está rareando, né? Do perito, do investigador, que vai lá na cena do crime, que fica ali no computador estudando. Por exemplo, o dinheiro do narcotráfico não fica embaixo do colchão, né? Não, Hugo? Você acha que os grandes traficantes aí, que movimentam bilhões, viu, pessoal? Movimenta bilhões. Ninguém deixa o dinheiro embaixo do colchão, esse dinheiro circula. E circula onde? Entendeu? Circula no sistema financeiro. Esse dinheiro de alguma forma vai para o banco, entendeu? Ele circula. Então, se você tem um treinamento na Polícia Civil, dentro de um departamento de inteligência, que pega lá a organização criminosa, entendeu? E vai rastrear as contas bancárias, nós vamos chegar até em muito gerente de banco aí, que está lavando dinheiro do crime organizado, entendeu? Esse é o trabalho que precisa ser feito. Porque também não adianta ficar prendendo esses jovens aí, pé descalço, né, que ficam vendendo o fumo aí nas esquinas, né? Esse trabalho é importante, mas aí nós temos que entrar com música, com esporte, com lazer, com geração de emprego. Não dá nem para prender essas pessoas, né? Tem que cuidar mesmo da circulação do dinheiro, coisa que precisaria de um investimento enorme, né? Porque aí não é só o cara com a farda. O cara vai ter que ter uma formação na área, saber fazer um rastreamento no computador, acompanhar uma conta bancária, saber fazer uma investigação no banco. Aí já é quase que Polícia Federal, né? Teria que ter uma estrutura da Polícia Federal. Bom, assunto importantíssimo, pessoal. O tema está latente, discussão para todo lado no país em relação a esse relatório. O programa Raul Convida. Quem não poder assistir na sexta-feira, nós vamos entrar aqui no canal 7 da NET, no domingo às 11 horas também da manhã. E a terça-feira, às 19 horas, tem a nossa reprise. E estamos hoje aí ao vivo no Facebook e no YouTube, com a presença aqui do professor André, mestre, doutor, professor da PUC em São Paulo, e a presença do Hugo Rafael, grande cantor sorocabano, representante aí da nossa cidade, aí no cenário cultural do nosso país. Agora entrou aí na banda Sambô. E o que você vai cantar mais pra gente aí, Hugo? Pois é, Raul, agora pegando esse gancho do Sambô, eu vou dizer que nós lançamos recentemente o DVD Pediu Pra Sambar Sambô. Foi gravado lá em Escarpas do Lago, Minas Gerais, Capitólio. Um lugar lindo, parece uma praia em Minas Gerais, assim. Ao vivo? Ao vivo lá em Minas Gerais, nós fizemos lá pro pessoal. Eu vou querer uma cópia desse CD, ele não trouxe hoje, viu, pessoal? Pois é, infelizmente eu fiquei sem o meu exemplar aqui, mas eu vou deixar com a produção, eles entregam pra você. Ah, legal. E também vou convidar o pessoal a acessar, inclusive vocês também, acessar o YouTube, tá lá no YouTube do Grupo Sambô, o DVD, praticamente, eu acredito que agora todas as músicas já estão disponíveis para assistir, para ouvir no YouTube. Qual que é o canal? Grupo Sambô, você procura por Grupo Sambô. Só escrever Grupo Sambô lá no buscador do YouTube. Nas redes sociais, bem como também o Instagram e o Facebook também, né? Grupo Sambô, você encontra tudo lá e tal, esse DVD. E eu quero tocar uma música desse trabalho novo. Será um prazer aqui, pessoal. O zap do programa, ao pessoal aqui da produção. Tá me lembrando aqui, não falei ainda até agora, hein? É o 99672 é o zap do programa, hein? Raul convida, quem quiser mandar uma manifestação. O Hugo vai mandar o CD aqui, no próximo programa eu vou sortear o CD que o Hugo mandar pra mim aqui. Fechou. Tá joia? Opa, vamos lá. Essa aqui chama Valerie, uma versão que a gente fez da Amy Winehouse, né? Então, como você já ouviu também, a gente tem Eagles, Hotel California, tem, enfim, Martinho da Vila, Tim Maia, a Amy Winehouse, variado. Aqui no shopping de Sorocaba tem uma exposição de cera, né? Os bonecos de cera, e tem ela lá. Que legal, cara. Eu vou conferir. Tá lá, tem vários artistas lá e tem ela lá. Ela é uma baita artista, né? Ela foi demais, a Amy foi demais. Foi... Assim, a parte da artística, assim, é incontestável. A vida pessoal foi um pouco conturbada, mas a vida artística foi incontestável mesmo. Well, sometimes I go out by myself and I look across the water and I think of all the things what you're doing in my head, that I make pictures. Since I'm coming home when my body's been a mess, and the message in your hair and the way you like a dress. Won't you come on over, stop making a fool out of me, yeah. Why want to come all over, Valerie?
Valerie, hot foot boy, yeah. Valerie, yeah. Valerie, since I'm coming home when my body's been a mess, and the message in your hair and the way you like a dress, won't you come all over? Tell me gonna do out of me. I want to come all over, Valerie. Ooh, ooh, ooh. Valeu demais. É brincadeira, hein? E pessoal, nós vamos encerrar também. Tá chegando no final do programa já. Quero agradecer a todo mundo aí que tá com a gente aqui no canal 7 da NET, né? E o Hugo vai encerrar com mais uma aí, Hugo. Fica à vontade para escolher, porque o repertório é maravilhoso. Eu mesmo Fechou. Gosto demais e tô até aqui arrepiado aqui escutando, viu? O Hugo tem uma voz linda, linda, linda. Valeu mesmo. André, vamos retomar aqui. Eu quero agradecer a tua participação aqui no programa com a gente, tá? Muito obrigado mesmo por ter vindo aí conversar sobre esse relatório importantíssimo que saiu, que espero que influencie de alguma maneira, não é? A imprensa brasileira, os políticos, né, as pessoas, a cidadania, para que cobre também o Estado brasileiro, porque infelizmente, eu lembro quando o Lula assumiu a presidência da República em 2013, muitos especialistas da área de segurança pública levaram um plano para que a gente tivesse no Brasil um plano estratégico de segurança pública nacional. Porque qual que é o problema no país? Aqui os estados são responsáveis pela segurança pública e os estados ficam só com 25% dos impostos. Então os estados têm dinheiro, até tem, mas não tem tanto dinheiro para fazer um investimento violento nessa área, né? Então o governo federal não investe em nada nessa área. O governo federal faz o quê? Quando tem algum problema como no Rio de Janeiro, chama o Exército. E não é papel do Exército fazer segurança pública. O Exército tem que cuidar da energia nuclear, né, de ar-mar, do submarino nuclear, das fronteiras, o estudo do solo brasileiro, o negócio da Petrobras, do petróleo, dos mares. O Exército é outra coisa. Chega a ser até vexatório enquanto o brasileiro vê militares, né, fazendo papel de polícia militar, como está acontecendo agora no Rio de Janeiro. Então, mas enfim, hoje o governo federal faz isso aí. Eu lembro que na época os especialistas levaram isso para o Lula. O Lula falou, não quero trazer esse problema de segurança pública para mim, mantenha com os estados. E você acha que, do ponto de esse relatório, eu espero que seja uma esperança, porque nós perdemos, e o Hugo deve conhecer bem, porque o Hugo é artista, né, o Brasil perde bilhões por ano com turismo. Porque o trabalhador alemão trabalhou o ano inteiro, olha, vai viajar com os filhos no final do ano com a família, ele olha no Google, porque tem o Google hoje, né? Ele vê Brasil, índice de homicídio, ele fala, pô, tá pior que o Afeganistão, pra lá eu não vou. Entendeu? O trabalhador japonês é a mesma coisa, o trabalhador italiano é a mesma coisa, o russo, todo mundo tem internet. Você viajaria com a família pro Iraque, que tá em zona de guerra? Não vai, entendeu? Então, e o Brasil é um país lindo, maravilhoso, que a gente perde, mas não é assim coisa de milhões, não. Nós perdemos, entendeu? Que poderiam gerar para os artistas, por exemplo, se apresentar, mas milhares e milhares de empregos, porque o turismo é um dinheiro que entra limpo no país, né? E é um dinheiro, inclusive, mais valorizado que a nossa moeda. Então, ajuda a movimentar e circular a economia. E o Brasil perde muito nessa área. Então, a esperança é que esse relatório influencie aí a estrutura política do país, que a gente possa ter, de fato, aí as pessoas cobrando isso. Não é só cobrar mudança no Código Penal, que eu acho que até talvez tenha uma discussão se rever algumas coisas ou não, mas cobrar que a gente tenha infraestrutura para poder investigar os crimes e aquela pessoa que pense 10 mil vezes antes de cometer um crime, porque se ela for cometer, ela vai falar, pô, se eu for fazer isso aqui, a polícia vai descobrir. Hoje ela sabe que se tirar o maior patrimônio do cidadão, que é a vida, a polícia não vai conseguir identificar. O número de descobrimento dos crimes no Brasil como um todo é muito baixo. Então, muito obrigado pela sua participação. Tá joia? Faz um comentário aí pra gente, para dar aquela remate final. Olha, Raul, eu agradeço muito o convite novamente. É um prazer de discutir um tema tão importante para a sociedade brasileira e aqui da região de Sorocaba. E eu espero que esse relatório não seja visto como um chamado para uma solução autoritária. O que nós precisamos é de pessoas que entendam a complexidade, como você mesmo mencionou, temos que atacar em várias frentes e que isso amadureça e que a gente possa reduzir o mais rápido esses patamares de violência. Muito obrigado, André.
Hugo Rafael, muito obrigado pela presença, viu? Eu que agradeço. Obrigado mesmo, nossa, muito obrigado. Obrigado Tá por joia? compartilhar. É Um muito grande importante. cantor de Sorocaba esteve aqui com a gente. Pessoal, nós pudemos compartilhar, né, desses momentos aqui maravilhosos com o Hugo Rafael. Muito obrigado pela presença. Eu que agradeço. E fique à vontade aí para fazer um agradecimento e também brindar a gente aí com mais uma canção. Com certeza, Raul. Eu fico muito feliz pela oportunidade de estar contigo, de estar com o professor André aqui hoje, falando sobre um assunto importantíssimo que impacta tantas frentes aí. Agora, finalizando, você falando do turismo, também é uma coisa realmente importante mesmo. E é um privilégio poder, no meio disso tudo aqui, trazer um pouco da arte, do lúdico, da música, né? Eu até queria encerrar aqui com algo que não tem a ver com o sambô, nem a ver com o meu trabalho autoral, mas tem a ver com uma mensagem até um pouco utópica, romântica, né? Mas que a gente gostaria que fosse assim, que o John Lennon fez lá atrás, daquela música chamada Imagine, que vem antes desse confronto com armas de fogo, antes da cruz e a espada, como nos imaginando se não tivesse nada disso, né? E a gente pode aqui usar isso como, é claro, a gente vive num mundo moderno, isso existe, é um fato, que a gente consiga diminuir isso de alguma forma, cada vez mais. Mas se fosse assim seria melhor, eu acho também, né? Poxa, acho que vocês concordam também, né? Ah, legal. E Vou vamos fazer. lá, com o Hugo Rafael aqui, pessoal. Muito obrigado Valeu. a quem acompanhou o programa até agora. E nós vamos terminar com essa voz maravilhosa de Sorocaba, da Vila Santana pro Brasil. Vila Santana no Brasil, isso aí, grande maravilha. Vila Santana. Tem muitos amigos lá. Dá um viu? abraço pra minha mãe, que lá tá me curtindo aí, me assistindo, minha irmã, a galera toda aí. Canal 7 da NET, pessoal, TV comunitária. Valeu demais. Imagine there's no heaven. It's as if you try. No hell below us. Above is only sky. Imagine all the people living for today. Imagine no possessions. I wonder if you can. No need for greed or hunger. A brotherhood of man. Imagine all the people living life in peace. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday will join us, and the world will be as one. Will be as one. Should be as one.